Pessoal, no próximo domingo, dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização para o Autismo. E a abordagem com crianças autistas requer o quê? Uma equipe multidisciplinar, que inclui os estímulos físicos também. É por isso que hoje, aqui comigo, a nossa super fisioterapeuta, a Cris Gauer, para a gente conversar mais sobre esses estímulos. Boa tarde, Cris, minha linda. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. E você? Tudo bem também, graças a Deus, viu? Cris, pra gente começar, como que a fisioterapia, por exemplo, ela pode ajudar no desenvolvimento motor da criança com autismo? Então, Patrícia, a criança que tem o espectro autista, né, que a gente costuma usar esse termo, né, ele tem muitas dificuldades, não somente na questão motora, né, mas na questão de aprendizagem, de linguagem, de comunicação, como um todo, né. Mas dentro da físio, o que a gente mais observa é a coordenação motora dele, o tônus muscular, o jeito de ele andar, né? Falando grosseiramente para que as pessoas entendam, né? A forma como a criança anda, os movimentos repetitivos. Então, a gente vai estar trabalhando, fazendo com que eles aprendam esse tipo de atitude, por exemplo. O caminhar corretamente, o controle deste tônus e dessa comunicação que não está acontecendo corretamente, né? Por exemplo, de sistema nervoso central e corpo, por exemplo, né? Entendi. É porque, assim, a fisioterapia, ela é boa, vamos dizer assim, para todas as crianças, né? Quem precisa, eu, inclusive, quando era criança, aquela questão da postura, até hoje, né? Adultos, a gente acaba tendo uma postura errada, mas quando criança, para brincar no chão, para isso, para aquilo, a gente acaba tendo uma postura errada. Agora, pro autismo, a gente observa que faz bastante diferença no tratamento, né, Cris? Faz, justamente porque não que eles não tenham um tônus de controle. Eles não são molinhos, né? Mas eles não têm uma boa coordenação para realizar aquele movimento. Então, desde o andar, do correr, do sentar, porque muitos autistas, por exemplo, eles andam na pontinha dos pés. É verdade. Então, eles utilizam um tipo de musculatura somente, né? O pegar um objeto, o coordenar ele, né? Então, isso tudo a gente vai trabalhar, não somente a físio. Eu gosto muito de ressaltar que é uma equipe, né? A físio faz um pedacinho dentro desse tratamento como um todo para criança autista, né? E além, por exemplo, dessa parte física, motora, ajuda também a desenvolver, por exemplo, o intelectual? Ajuda pela própria questão do trabalho que é realizado durante a terapia, né? Que a gente dá comando verbal para ele, então ele acaba aprendendo. Por exemplo, nós vamos pegar a bolinha e, sei lá, um exemplo bem bobo, na verdade, assim. Mas a questão de você ensinar através da fala, ele também vai ter que interagir comigo através dessa forma. Então, ele trabalha também outros sentidos, não somente o motor, né? Entendi. E tem um método que está sendo muito utilizado nos pacientes, que é um método novo. Que método que é esse, Cris? A gente estava até conversando, como a gente conversou ontem com a Amanda sobre isso, eu fui dar uma reiterada, né? A gente conversou sobre o Bobat, que é um método que trabalha o controle postural, né? O controle do tônus do paciente, enfim, porque ele é usado não somente para autismo. Descobriu-se que ele é muito legal, a aplicação dele no autista, mas ele é usado para vários tipos de patologias. Principalmente com pacientes com AVC, que tiveram alguma sequela normalmente derrame cerebral, alguma coisa assim, neurológico, né? Então, pro autista, a gente atua justamente nessa questão do tônus que eu te trouxe lá do início, que é o que mais eles sentem essa dificuldade. Desde o tônus, não só no sentido de caminhar, de controlar mesmo o movimento, né? De coordenar esse movimento, né? E isso tem que ser desde cedo, assim, que eu digo, por exemplo, de bebê, por exemplo, todo esse trabalho? Então, o que é o que sempre se fala muito? O diagnóstico dele não se consegue ser fechado muito antes cedo. Do terceiro, quarto ano, talvez até mais pra frente. Vai depender de quais os sinais que a criança vai aparentar. Porque tem criança que eles têm um linho de corte, que a gente fala, porque para você diagnosticar uma criança com autismo, ele precisa de um monte de avaliação, né? Não é um diagnóstico feito simplesmente assim, né? Então, às vezes tem criança que tem leves casos e você nem identifica. Só tardiamente que vai perceber, né? Então tem isso tudo, assim, conforme a criança, quando pequena, se ela já tem alteração na pisada, o pai fica de olho, já tem dificuldade de interação social, a dificuldade na fala, são algumas coisinhas
que convém avaliar com o pediatra, com o neuro, porque pode ser não só autista, né? Uma outra patologia que está querendo associar, né? E a gente está falando aqui sobre as crianças, mas também a fisioterapia pode ajudar adultos autistas, mesmo que lá na infância não teve esse acompanhamento. Agora, depois de, sei lá, de adolescente, de jovem, de adulto, vai ter uma eficácia também, Cris? No mais tardio, o adulto aprende o corpo aprende a modular isso. Então, se ele Se não adapta. teve... Exato, a adaptação acontece. Aí, o que vai fazer? Ele vai ter uma melhora com uma atividade física direcionada, alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai acabar descobrindo, né? O que faz, dependendo do grau, claro, né? Mas aí é a atividade física orientada, não necessariamente somente a físio, né? Entendi. Porque aí ele já aprendeu, se ele não aprendeu lá atrás, ele se adaptou. E aí é mais difícil, né? Você conseguir mudar esse padrão, né? Não, com certeza. E quando criança, por exemplo, os pais ou mesmo a criança consegue perceber mudanças já nas primeiras atividades desenvolvidas, por exemplo, nesse Bobat que fala, né? Já consegue, assim, nas primeiras sessões, já ver diferença? Ou é mais médio prazo, digamos assim? É mais médio prazo, Patrícia. É. Por quê? Porque a gente vai observar o quê? O controle da cabecinha de um bebê, né? Falando de uma criança, quando a gente descobre cedo, né? Certo. O controle do tônus muscular dele no sentar, segurar a cabeça, no se pôr de pé, no concentrar em pegar um objeto pequenininho, que são fases no desenvolvimento de uma criança que deveriam ser padrão. Sim. Né? A 5 meses de idade ele consegue sentar. Há 8 meses ele vai conseguir fazer isso aqui. Então, essas evoluções são naturais, né? E quando a criança não participa não tem essa evolução, esses sinais, principalmente de controle de tônus mesmo, de controle de cervical, de ficar sentadinho, o WV ao sentar, isso é uma coisa também que é bem complicada, mas esses detalhes. Mas é uma infinidade de coisas. Não dá pra dizer que é isso, sabe? Se eu for falar, eu vou estar generalizando muito, isso demais, pegando não muito tem como. superficial. Exato, Entendi. é uma pincelada, né? Entendi. E assim, o tratamento, aliás, o acompanhamento é multidisciplinar, mas tem, por exemplo, uma avaliação específica para a fisioterapia para ver, porque cada paciente, cada pessoa, cada criança, ela é única. Nós temos vários estágios em relação ao autismo, então, como que é feita essa avaliação para o TEA? A avaliação dele, a gente vai avaliar o paciente dentro do que ele consegue fazer no dia a dia dele. Certo. É atividade de dia a dia que a gente vai trabalhar. Nada além disso. Atividade como andar, eu vou observar o paciente na conduta dele, mas eu vou tratar observando a questão de tônus, de força muscular, que são avaliações específicas da físio. Tem um nome de uma avaliação que é feita com a criança que tem um espectro, mas ela é uma avaliação gigante que envolve tudo isso. Nossa! Ela é bem detalhada, que foi criada. Eu não lembro agora o nome dela. Mas ela é bem detalhada. Mas a gente, enquanto diagnóstico funcional, eu vou avaliar isso na criança. Do que é que ela está conseguindo fazer, que ela deveria estar fazendo naquele momento da vida dele, né? Dentro do desenvolvimento motor dele, de coordenação motora fina, de controle, de força, de equilíbrio, de postura.